O aluno que está vendo a gente agora, que está com muito medo de redação, como é que ele faz para começar? Qual é o primeiro passo? Eu acredito que para começar, tudo vai ali, ele vai ter que primeiro organizar as ideias. O primeiro passo aqui, a gente ensina aqui no presencial, é o quê? Começar com um esqueleto. Muita gente reclama, muito professor é contra esqueleto. Só que se a gente não fizer aquela estrutura para ensinar para o aluno como deve ser organizado um texto, como que é uma introdução, como que é um desenvolvimento, porque aquilo ali é como se fosse uma muleta, né, Raquel? A gente pode falar assim, que seria ali um passo a passo para ele entender aquele universo. E lembrando que esqueleto não é o que vai passar ou não você. O que vai passar ou não é se você tem conteúdo. Então, igual a Raquel falou, claro, vai depender da banca. VUNESP, ela deixa expresso no edital, né, Raquel? Ela já coloca lá que se usar textos prontos, já o aluno é penalizado. Mas o início, eu acredito que um aluno precisa dessa orientação, ele precisa entender esse passo a passo, como que é essa estruturação do texto, para ele conseguir desenvolver ali o texto em geral. Eu queria fazer uma analogia. A Dani falou sobre o esqueleto, eu queria fazer uma analogia. Acho que as meninas vão concordar comigo. Eu também acho, esse cara tá perdido. Ele fez um péssimo ensino fundamental, ensino médio de merda, fez uma faculdade, sai de lá sem saber escrever, e agora eu tenho que enfrentar uma questão discursiva. O que eu faço? Ele começar um texto. A gente precisa segurar a mão desse aluno para ele startar ali. O que a gente faz? Eu faço sempre uma analogia nas minhas aulas. Eu digo o seguinte, é como andar de bicicleta. Quando você começa a andar de bicicleta, você só não começa a andar de bicicleta sem rodinha e empinando, não é isso? Então, o que a gente faz? Coloca lá 2 rodinhas e começa a aprender. É o esqueleto, é exatamente isso. O esqueleto é uma bicicleta com rodinha. O cara senta e a gente não empurra. E aí ele vai. Agora eu estou me sentindo um pouco mais segura. O que a gente faz? Tira uma rodinha. E aí, o que isso significa? Ele começa a tentar construir, por exemplo, uma introdução sem o esqueleto. Vai dar merda? Vai. Ele vai cair com essa bicicleta com uma rodinha só? Vai. E aí vai ser assim, tentando escrever lá a introdução. Daqui a pouco ele já se sente mais seguro. E agora, já estou arrasando. O que a gente faz? A gente tira a segunda rodinha. Aí vai dar uma merda, né? Vai cair, vai se machucar, vai ter que colocar a rodinha de novo. E é assim, esse é o processo de escrita. A gente começa com as 2 rodinhas, ou seja, com o esqueleto. A gente empurra o candidato, né? A gente empurra o candidato ali na bicicleta com a rodinha. Depois a gente vai adaptando, tirando, até ele se sentir seguro e ser capaz de produzir ali o texto dele sozinho, sem a necessidade do esqueleto. É assim, mais ou menos, né? Vocês concordam comigo, meninas? Concordo. Eu acho assim, até complementando o que você falou, que eu acho que o esqueleto ele ajuda demais. Ele tem a capacidade de dar à pessoa um pouco de segurança. Agora, uma coisa que eu acho que é muito importante que a gente entenda na redação, que eu ouço muito de alunos assim... eu não sei como começar. Idealizam demais a redação. Como se fosse assim, vou fazer o texto da minha vida e alguém vai me julgar pelo que eu fiz. Redação, gente, o primeiro passo que você tem que ter é definir como você vai estudar. Por exemplo, nós temos aí, se eu vou fazer para concurso público, a gente tem hoje a dissertação, que é o que é cobrado, né? Você não vai ter uma narração, graças a Deus, não tem carta do leitor. Tá. Só que acontece... O aluno, ele começa a estudar e ele vai na louca, assim, ele não sabe, por exemplo, se minha banca cobra texto dissertativo, argumentativo, eu vou ter que aprender a fazer um texto argumentativo. É diferente de um texto expositivo, é diferente de um texto técnico, é diferente de um texto que cobra conhecimento específico. Então, são textos diferentes. O que o aluno faz, ele quer começar a escrever do nada, sem definir, por exemplo, eu sei que eu quero fazer a prova para esse tipo de concurso, área policial, por exemplo, para a polícia militar. Geralmente as provas são texto argumentativo, então tem que começar estudando o que é um texto argumentativo e saber como é que eu sei que o texto é argumentativo, tem que ter isso básico. Aí segundo passo, eu sei que esse concurso na minha área geralmente é texto argumentativo, beleza. Quais são as principais bancas ou a principal banca? Essa. E como é que é o critério de correção que a banca faz? Como é que ela corrige? Porque, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer uma comparação, vou fazer o TAF. Né? O TAF é uma prova que vem lá no edital bonitinha. Tá, se eu for lá fazer o TAF, tem que fazer 5 voltas, eu fizer 4, tô fora. Eu não atendi o critério de correção. Então, às vezes, o aluno ele nem sabe, nem entende o que é um critério de correção. Então, tem que saber qual é o tipo de texto que eu tenho que estudar
Não dá para estudar tudo ao mesmo tempo. Não, tem que estudar primeiro argumentativo, depois o outro, um por vez. E saber assim, ó, essa banca cobra assim. Se eu vou fazer a prova pro Sebrasp, a banca tem esse estilo de prova. Prova da VUNESP, FGV. Então, cada banca tem o seu formato de prova. E o aluno, às vezes, ele quer fazer uma redação que dê certo para tudo. Gente, não tem. Eu não posso pegar uma redação pronta, um modelinho, um esqueleto pronto, e isso serve para tudo. Não, gente, não é. É a mesma coisa que eu pegar assim, vou pegar uma roupa feminina, agora todo mundo usa. Homem, mulher, criança, adulto, gordo, magro, não tem como. Exatamente. Você vai adaptando. Então, acho que o primeiro passo para começar é fazer o quê? Definir o tipo de texto que você tem que estudar agora. A minha próxima prova vai ter esse tipo de texto. Beleza. Aí eu tenho que entender características. Eu falo muito assim, por exemplo, como é que eu sei que uma garrafa é uma garrafa? Tem elementos básicos que eu sei que isso aqui não é um celular. Então, eu tenho que garantir que meu texto tenha pelo menos características básicas de um texto argumentativo, por exemplo. Senão, ele não vai ser visto como texto argumentativo. Aí, conheço o critério de correção. Entendi que esses são meus critérios. Aí, beleza, agora eu consigo avançar. Senão, você não sai do lugar, começa a escrever de qualquer jeito e acha que redação é enfeitar, igual fala o Alexandre, enfeitar o pavão. Gente, não tem isso. E outra, por que tem que fazer isso? Por exemplo, redação de escola. Não tem nada a ver com curso público, gente. É diferente. Enem. Enem quer citação de filósofo, sociólogo, histórico, comparação com geografia, geopolítica, arte. Não precisa. O curso público não precisa disso. Ele tem outra abordagem. Então, o aluno, às vezes, ele começa a fazer redação achando que redação é redação geral, gente. Tem diferença. Redação não é a mesma coisa e tem diferença muito mesmo entre bancas, entre tipologias textuais. Isso é importante. A Jean falou, eu acho sensacional isso. Ela falou, primeiro, conhecer o tipo de texto que você vai ter que produzir, vai ser dissertativo, sem dúvida. Se ele vai ser argumentativo ou expositivo, esse é um primeiro passo. E segundo, os critérios de avaliação. A gente produz o nosso texto de acordo com aquilo que a banca vai exigir da gente, daquelas competências que serão cobradas da gente. Então, é muito importante a gente analisar os critérios para saber como eu vou ter que produzir. Nosso texto não é para virar um escritor, o texto de concurso público não é para virar um escritor, não é para fazer uma postagem em blog, nada disso. É simplesmente para você conseguir aprovação. É um texto que eu vou chamar de técnico. Então, como é que eu vou construir isso? Eu vou ter que fazer o que a banca está pedindo. E como é que eu consigo? Olhando os critérios de avaliação, analisando os critérios de avaliação da banca. Então, eu vou fazer exatamente o que ela quer ali. Ela quer coesão e coerência, ela quer progressão textual, então eu vou fazer isso. Então, são esses elementos que o examinador vai buscar no seu texto que você tende a apresentar ali. São as tais características básicas a que a Jean se referiu. Perfeito, Jean.